Olá pessoal, nós vamos hoje nesse vídeo tratar um assunto que é uma conjunção de vários outros tópicos que discutimos anteriormente e que envolvem de forma central derivada, diferenciação, e visa construir gráficos de funções e seria aí a penúltima sessão que nós vamos tratar nesse capítulo 4. O livro coloca essa sessão como uma sessão de esboço de gráficos, um resumo de como você pode usar o conceito de derivada para construir gráficos ou esboçar, mais propriamente dito, gráficos de funções. E o livro coloca em letras que constituem etapas que você vai seguindo, de tal maneira, ao fim, a última etapa, que é do processo, é onde você esboça o gráfico. Eu vou pegar uma particular função e vou percorrer esses itens salientados pelo livro, e vocês vão ver que não envolve nada de novo, no sentido de que nenhum procedimento que eu vá tratar aqui vocês não tenham visto ainda, todos eles foram vistos. E ao fim nós vamos esboçar o gráfico de uma função, da função que eu vou tratar aqui. Então essa aula é essencialmente uma recordação de como montar o gráfico de uma função mediante o procedimento de calcular limites para descobrir as assíntotas, caso essas assíntotas existam, procedimentos de diferenciação para eventualmente descobrir se a função é crescente e decrescente, para descobrir extremos locais, caso esses extremos existam, para descobrir através da derivada segunda a concavidade das curvas associadas aos gráficos das funções, eventualmente pontos de inflexão e aplicação da regra de L'Hopital, quando a função, no sentido de determinar limites, a regra de L'Hopital se aplica. Então, enfim, é uma sessão em que você coloca vários pontos vistos anteriormente, no sentido de, seguindo esse protocolo, esse itinerário, você chegue a esboçar o gráfico da função. Eu vou colocar em letras maiúsculas latinas, que é o que o seu livro usa, e vou corresponder as letras aqui ao que ele diz no livro, para que vocês, quando forem ler o texto no livro e resolver os exemplos que o livro propõe, uma coisa bastante importante também, antes de atacar a lista, eu sempre enfatizo isso, vocês então, vendo aqui no vídeo, vocês possam proceder de maneira análoga, não necessariamente nessa ordem que eu vou apresentar aqui, mas é bom seguir no sentido de poder acompanhar no que está no livro. Então, são etapas que você utiliza com métodos já vistos anteriormente para chegar então ao esboço do gráfico de uma função. Bom, a função que eu escolhi aqui é uma função que é tratada, é uma pequena modificação da função que é tratada no livro, é a seguinte função: a f de x é igual a x2 sobre x2 menos 1. Tá? Então essa é a função associada. Eu gostaria o propósito aqui é esboçar o gráfico dessa função. Tá? Eu vou fazê-lo de uma maneira então que segue aqueles pontos apresentados no livro, ou seja, as etapas apresentadas no livro, de tal maneira termos aqui ao fim da discussão o gráfico da função. Então, ele começa na letra A do tratamento dele, ele começa com o estudo do domínio dessa função. Bom, o domínio dessa função é o conjunto de todos os x reais, x pertencente ao conjunto dos números reais, tais que esta fórmula ou essa definição faça sentido, não é? A não ser que esteja explícito alguma coisa anteriormente. Mas como não está, f de x, x2 sobre x2 menos 1, então você tem que o x é tal que x2 menos 1 deve ser diferente de zero, ou em outras palavras, x tem que ser diferente de mais ou menos 1. É óbvio isso, mais ou menos 1 anularia o denominador, então para que isso aqui faça sentido,
você tem que tirar da reta real 2 pontos, o ponto menos 1 e o ponto 1. Tá? Então, há várias maneiras de você denotar isso em termos de conjuntos. Eu vou denotar da seguinte maneira, eu vou chamar de D, domínio da função. Esse domínio da função é representado por um conjunto. Deixa-me colocar de uma maneira um pouco mais, talvez, domínio. Deixa eu escrever dessa maneira que fica mais claro. Domínio de F. Então, o domínio de F, eu posso escrever então da seguinte maneira. Eu vou tirar da reta real simplesmente os pontos x igual a mais ou menos 1, que são aqueles que anulariam o denominador. Então, vou fazer isso com uma união de conjuntos. Não é? E vou fazer o seguinte, vou colocar x rolando de menos infinito até menos 1, aberto aqui menos 1, união o intervalo de menos 1 a 1, não é? União o intervalo de 1 a infinito. Então, simplesmente o domínio da função. Eu simplesmente com isso aqui, ao invés de colocar de menos infinito a infinito, eu tirei menos 1 e 1 do conjunto dos números reais, porque não são pontos do domínio da função. Tá? Então, você poderia até falar, bom, qual uma maneira de representar? Eu vou representar aqui o eixo x, né? O eixo x, então, nós temos aqui a origem, 0, deixa-me colocar aqui menos 1, deixa-me colocar aqui 1, esses pontos, menos 1 e 1, são os pontos que eu retirei do domínio. Então, é menos infinito até menos 1, aberto é menos 1, como está aqui, e menos 1 não é ponto do domínio, mas de menos 1 até 1, é este intervalo que aqui está representado, e de 1 a infinito, que é este o último intervalo que está ali representado. Então, é o conjunto de todos os números reais, exceto menos 1 e 1, como está representado ali. Tá? Então, essa é primeiro item associado ao procedimento para montar o gráfico da função f, é determinar o domínio. Claro, você quer saber aonde a função é definida, e a função é definida em todos os reais, exceto em menos 1 e 1. Tá? Muito bem, a letra B, ela tem o seguinte propósito, ou seja, a etapa B, seria você determinar os valores da função para os quais f é igual a 0. Bom, olhando isso daqui, f é igual a 0, implica, então, que x é igual a 0, não é? X é igual a 0. Então, essa é a única maneira de você anular essa expressão que está aqui. Você diz que os zeros da função, ou as raízes da função, são aqueles para os quais f é igual a 0, e f é igual a 0, ou seja, y é igual a 0, quando x é igual a 0, e C e somente C. Tá? X igual a 0, y igual a 0. Você poderia também dizer qual é, então, se você tem, se você considera x igual a 0, né, você tem que o y associado, né, y igual a f de 0, também é igual a 0. Então, essa letra B visa saber quais os x para os quais y é igual a 0, x igual a 0, e quais os y para os correspondentes a x igual a 0, que é o próprio 0. Então, você tem x igual a 0, y é igual a 0, tá? C e somente C, então o gráfico da função passa pela origem. Tá? Então, 0, 0 é um ponto da origem. Então, eu vou já preencher esse ponto aqui, no sentido de estou esperando conseguir usar essa parte aqui para fazer um esboço, tentar pelo menos um esboço do gráfico da função, caso isso seja possível aqui. Tá? Então, essa é onde estamos. Na letra B, você determina quais os valores de x para os quais y é igual a 0 e quais os valores de
de y quando x é igual a zero. Ocorre que ambos são iguais a zero, ou seja, x igual a zero implica f igual a zero e vice-versa. Tá? Y igual a zero e x igual a zero, y igual a zero. Então você conclui que o gráfico da função passa pela origem 0, 0. 0, 0 é ponto do gráfico da função. Certo? Muito bem, então o que nós temos o conjunto aqui de informações que nós obtivemos foi que o domínio da função é o conjunto de todos os números reais, exceto menos 1 e 1, ou seja, menos 1 e 1 não fazem parte do domínio, e que a função passa pela origem, ou melhor, o gráfico da função contém a origem, ou seja, a curva que vai representar eventualmente o gráfico da função passa pela origem, tá? Origem 0, 0. Eu vou colocar aqui depois um gráfico que vai passar aqui pelo centro e eu vou trabalhar com isso. Talvez pudéssemos fazer isso já. Eu vou colocar isso aqui já para podermos representar isso já de uma forma um pouco mais. Então, 0, esse ponto aqui é ponto da origem, tá? A origem é ponto do gráfico, é ponto que pertence ao gráfico da função. Então, x e y. Bom. A letra C associada a esse procedimento, ela diz respeito a simetrias associadas a essa função f. Você vai estudar as simetrias da função f, se ela é ímpar, se ela é par, se ela é periódica, enfim. Se ela não tiver simetria nenhuma, é claro, esse item aqui não vai ter uma finalidade no processo. Mas essa função, de fato, ela tem uma simetria bem definida. Você veja que se você trocar x por menos x, x por menos x, então eu venho aqui no lugar de x, eu troco por menos x ao quadrado é o próprio x ao quadrado, menos x ao quadrado é o próprio x ao quadrado, eu volto a obter f de x. Então essa função é uma função tal que, para x pertencente ao domínio dela, ela tem que f de menos x é igual a f de x, ou seja, ela é simétrica. Tudo que acontece para x positivos acontece também para x negativos. Então o eixo y é um espelho. Você tem uma simetria especular, que a gente diz, com relação ao eixo y. Ela é simétrica com relação ao eixo y. O que acontece desse lado aqui, acontece desse lado aqui. E essa está associada ao fato de que vai ter um balanço aqui entre pontos do lado direito e pontos do lado esquerdo. E o que acontece de um lado e do outro, do semi-eixo real, x, semi-eixo real, ou do plano, melhor dizendo, do plano cartesiano, do semiplano cartesiano à direita e do semiplano cartesiano à esquerda, vão ser simétricos com relação aos pontos do gráfico da função. Tá? Então esses são os três primeiros itens aí associados ao gráfico da função. Eu vou tentar gravar isso daqui, eu espero que vocês gravem o domínio, gravem o resultado que nós chegamos aqui, porque eu vou ter que apagar isso tudo aqui e considerar outros itens que vão nos possibilitar montar o gráfico. Eu vou, para poupar espaço aqui, eu vou colocar a fórmula funcional da função aqui embaixo, simplesmente para abrir espaço ali em cima, para eu poder tratar os gráficos ou os elementos associados, melhor dizendo, os elementos associados, os itens associados ao estudo do gráfico. Então o que eu tenho é x ao quadrado sobre x ao quadrado menos 1, eu voltei a colocar aqui simplesmente para poder apagar essa parte aqui e utilizá-la para outras características associadas aí ao gráfico da função. Então lembrando aí que os únicos pontos que não estão no domínio é menos 1 e 1, que essa função é simétrica, o que acontece do lado direito acontece do lado esquerdo em termos do gráfico da função, que ela passa pela origem, tá?
e são elementos que você pode construir facilmente olhando a fórmula da função ela mesma. Agora, esse gráfico, essa função, ela pode apresentar assíntotas verticais e assíntotas horizontais. Eu vou analisar isso. Eu vou estudar o limite de f de x quando x tende a infinito e a menos infinito e tentar determinar com isso se há assíntotas horizontais, né? Se você, ao estudar limite de f de x, quando x tender a infinito, você descobrir que isso daqui tem um certo valor, não é? Você pode dizer que y igual a esse valor é uma reta que caracteriza uma assíntota horizontal, tá? E você tem também as assíntotas, eventuais assíntotas verticais, que você vai procurar valores de x para os quais, quando você se aproxima desses valores de x, esse x2 sobre x2 menos 1 tende a mais ou menos infinito. Isso caracterizaria o que a gente chama de assíntotas verticais. Então, vamos ver cada uma delas nesse item, que é o item D, que o seu livro chama de D. É claro, estou seguindo aqui a mesma sequência que ele coloca lá. Então, vamos ver o que acontece com a função f de x quando você se aproxima de infinito, por exemplo. Tá? Então, essa é a ideia aqui. Quando você se aproxima de infinito, então, quando você aproximar-se de infinito, o limite de f de x quando x tende a infinito, significa você colocar nessa fórmula, eu vou repetir a fórmula aqui, simplesmente, x2 sobre x2 menos 1, você colocar nessa fórmula, quando x tende a infinito, tomar x tão grande quanto você queira, tanto em cima quanto embaixo. Quando você faz isso, você tem que quando x ao quadrado, quando x cresce limitadamente, o numerador cresce limitadamente e também o denominador cresce limitadamente. Então você tem infinito sobre infinito. Infinito sobre infinito cai naquela categoria de funções que te permite aplicar eventualmente L'Hopital, né? Então eu vou tomar a derivada de x2 no numerador e a derivada de x2 menos 1 no denominador e reescrever isso usando a regra de L'Hopital. Então eu teria, isso daqui seria limite quando x tende a infinito. Eu vou diferenciar x2 com relação a x, que me dá 2x, e vou diferenciar aqui x2 menos 1 com relação a x, que dá 2x. Você veja que as funções x2 e x2 menos 1 são funções diferenciáveis, né? Porque elas são polinômios, e portanto eu posso aplicar L'Hopital. É isso que eu apliquei aqui. Derivei em cima e embaixo, o limite desta expressão é igual ao limite desta expressão, segundo L'Hopital. Eu cancelo e você obtém simplesmente o quê? Você obtém para isso aqui simplesmente limite de x sobre x dá 1, limite de 1 quando x tende a infinito, isso daqui é exatamente 1. Então 1 é o limite para o qual tende f de x quando x tende a infinito. Tá? Então eu vou colocar aqui, não vou colocar em escala, tá? Eu vou colocar não vou colocar exatamente em escala, mas deixa eu colocar a reta y igual a 1, passando por aqui. Tá? Isso não vai, eu estou simplesmente colocando essa unidade aqui menor do que essa, mas isso daí não tem problema nenhum. Então, quando um x cresce ilimitadamente, o que a gente descobre é que a imagem da função se aproxima arbitrariamente de 1. Então, y igual a 1 é uma assíntota horizontal. Tá? Então, eu vou fixar aqui na cabeça, y igual a 1 é uma assíntota horizontal, e vou gravar isso, e isso é o resultado acerca dessa descoberta. Eu poderia também pensar o seguinte, bom, eu estou estudando o limite de f de x quando x tende a mais ou menos a mais infinito. E se eu tratasse quando x cresce em módulo e é negativo, com x o módulo de x sendo tão grande quanto você quer. Ou seja, limite de f de x quando x tende a menos infinito. Ora, como a função é uma função par, você espera obter exatamente 1
Não é? Por quê? Porque quando você quando você tomar a derivada aqui, quando x em cima e embaixo, vai ficar limite quando x tende a menos infinito de 1, que vai ser o próprio 1. Ou seja, esta reta y igual a 1 é a assíntota horizontal, tanto quando o limite de f tanto quando x tende a mais infinito, quando x tende a menos infinito. Tá? Então o comportamento da função aqui, quando x tende a infinito, vai tangenciar o gráfico, eu não sei se por baixo ou por cima ainda, mas vai tangenciar essa reta y igual a 1, tanto à direita quanto à esquerda, quando eu estudar x, quando x tende a menos infinito. Tá? Então essa é uma característica desse estudo da assíntota, descobrir que y igual a 1 é de fato uma assíntota horizontal dessa curva. Bom, nós também poderíamos aqui estudar as assíntotas verticais. São valores de x igual a A, etc., x igual a B, enfim, são retas verticais, daí o nome assíntotas verticais, para os quais você, estudando a aproximação de x dos números A e B, não é? Você teria que a imagem cresce indefinidamente ou decresce indefinidamente, ou seja, o limite de f de x quando x tende a A é igual a mais ou menos infinito. Isso caracterizaria x igual a A como sendo uma assíntota vertical. Então vamos ver, estudando, olhando para a fórmula da função, você veja que se você observa o denominador, quando x tende a mais ou menos 1, você tem um denominador que tende a 0 e o numerador que tende a 1. É claro que quando você então se aproxima de mais ou menos 1, a função f de x ela vai se comportar de maneira bizarra, no sentido dela tornar-se tão grande quanto você queira ou tão pequena quanto você queira, quanto mais próximo você tiver por valores maiores que 1, menores que 1. Então vamos estudar ainda nesse item D, vamos estudar esse comportamento. Vou pegar o limite de f de x quando x tende, digamos, a 1 por valores, a menos 1, vou começar com menos 1 por valores menores do que menos 1. Ou seja, eu estou me aproximando de menos 1 por valores menores do que menos 1. Tá? Então, se eu fizer esse estudo, eu venho aqui nessa fórmula e vou ver o que acontece então com esta fórmulazinha. Talvez seja interessante reescrevê-la aqui, tá? Para ficar mais claro. X² sobre x2 menos 1, quando x tende a menos 1 por valores menores que menos 1. Tá? Pela esquerda, então. Tá? Note o seguinte, então. X², quando eu tomo valores menores que menos 1, x² vai ser maior que 1. Não é? Se eu estou aproximando de menos 1 por valores menores que menos 1. Então vai ser maior que 1. Eu tenho aqui então que x2 menos 1 vai ser um número positivo. Tá? X² vai ser um número muito próximo de 1, porque está muito próximo de menos 1, e menos 1 ao quadrado é 1. Então eu tenho aqui um número 1 sobre um número muito pequeno, positivo, porque x² é maior do que 1. Tá? Então eu tenho que isso daqui, o resultado desse limite é infinito, é mais infinito. Ou seja, ao tender a menos 1 pela esquerda, tá? A função ela tende a ser positiva e crescer indefinidamente. Eu não sei como ainda, mas eu vou colocar essa observação que ela cresce indefinidamente com uma setinha aqui, simplesmente para me lembrar, quando eu for desenhar o gráfico, que ao me aproximar de menos 1, a função ela tende a ter x igual a menos 1 como assíntota vertical. Com esse resultado aqui, eu estou dizendo que x igual a menos 1 é uma assíntota vertical. Tá? Então, ao me aproximar, deixa eu colocar isso de uma maneira um pouco mais cautelosa, ao me aproximar de menos 1 pela esquerda, né, ao me aproximar por aqui, ela tende a, eu vou colocar essa seta do lado esquerdo justamente para dizer que ao me aproximar de menos 1, a função cresce, esse crescer é simplesmente uma teórica, simplesmente um lembrete para eu fazer o
depois o desenho do gráfico da função de uma maneira mais apropriada. Então, x igual a menos 1 é uma assíntota vertical. E, bom, se é uma assíntota vertical, eu me aproximo de menos 1 pela esquerda, a função vai crescer indefinidamente. E o que acontece se eu me aproximar de menos 1 pela direita? Então, é o que eu vou fazer aqui agora. Então, suponhamos, eu vou simplesmente modificar isso daqui, para não tomar espaço aqui embaixo. Eu quero me aproximar de menos 1 por valores maiores do que menos 1. Tá? Então, aqui por valores maiores do que menos 1. Então, o que vai acontecer? A única coisa que vai mudar aqui é que x ao quadrado vai ser menor do que 1. Então, o denominador vai ser negativo, ou seja, e o x ao quadrado tende a 1. O denominador, um número negativo pequeno, então isso tende a menos 1. Ou seja, limite de f de x, quando x tende a menos 1 pela direita, tende a ser menos infinito, simplesmente. Isto é, ao me aproximar de 1 pela direita, a função torna-se tão grande em módulo quanto você queira, porém negativo. O limite de f de x tende a menos infinito. Muito bem, é claro que se você fizer um estudo associado a x igual a 1, você vai encontrar a mesma estrutura que está aqui, basta você fazer isso, você não vai ter nenhum problema. Tá? Quando eu estudar o limite de f de x quando x tende a 1 pela direita e a 1 pela esquerda. Tá? Então eu vou ter que também x igual a 1 é uma assíntota vertical, x igual a 1, por quê? Porque a função, de fato, o denominador aqui se anula em x igual a 1. Ao me aproximar pela direita, eu vou ter um comportamento semelhante a esse aqui. Ao me aproximar pela esquerda de x igual a 1, ao me aproximar pela esquerda de x igual a 1, por valores menores do que 1, isso daqui é negativo, então dá 1 sobre um número negativo muito pequeno, faz com que ela cresça tão grande, cresça em módulo e seja negativa, ou seja, tenda a menos infinito, quando você tende a 1 pela esquerda. Tá? Como acontece aqui, quando você tende a x pela direita. Quando você tende a 1 pela direita, então deixa eu colocar aqui, quando você tende a 1 pela direita, dessa maneira que está ali, deixa eu colocar aqui, só. Então, quando você tende a 1 por valores maiores do que 1, este número x2 menos 1 é positivo, mas muito próximo de zero, e esse número obviamente está muito próximo de 1, 1 sobre um número positivo muito pequeno te dá um número tão grande positivo quanto você quer, ou seja, ao me aproximar de 1, a função cresce, como acontece ali, né, por fora. Então, se eu me aproximo de menos 1 por fora ou de 1 por fora, ela vai crescer para lá. Se eu me aproximo de menos 1 por dentro ou de 1 por dentro, ela vai despencar. Tá? Mas eu não sei ainda como, eu vou esperar fazer uma análise mais adequada das outras características para montar o gráfico de maneira apropriada. Então sabemos que a função passa pela origem, menos 1, x igual a menos 1 e x igual a 1 são assíntotas verticais. Temos aqui os comportamentos ao se aproximar dessas assíntotas verticais. Temos uma assíntota horizontal que é y igual a 1. Tá? Isso tudo são elementos que vão te possibilitar fazer um gráfico da função. Tá? Então vejamos aqui a outra característica. Então essa D foi simplesmente uma característica que estuda essas assíntotas associadas à função. Eu vou apagar isso daqui e vou estudar o E. E o E começa a ficar, começa a se fazer uso então de derivada. Bom, a ideia é saber agora como é que a função ela se comporta sob o ponto de vista de variação. Não é? Então eu posso dizer que a função é crescente, decrescente, ou ela é simplesmente constante. Tá? Então eu vou estudar aqui, através da derivada da função f, os lugares, os intervalos abertos nos quais ela é positiva e negativa. Aonde ela for positiva, nós vimos que ela é crescente. Isso é um teorema que nós vimos na aula passada.
E onde ela é negativa, ela é decrescente. Tá? Então, eu vou fazer um estudo de f' de x no chamado item E, em que eu simplesmente tomo a derivada da função f, dada por essa fórmula aqui, e estudo o sinal dela nessa região ou nas várias regiões, no domínio dela. Né? Então, simplesmente eu vou pegar o domínio da função e estudar onde ela é positiva, ela é crescente, e regiões onde ela é negativa, ela é decrescente. Essas regiões são o que eu chamo de intervalos abertos associados, subconjuntos, intervalos abertos associados aí ao domínio da função. Eu vou aplicar, é claro, a derivada do quociente, então a derivada de cima, que é no caso 2x, vezes a de baixo, que é x ao quadrado menos 1, menos x2, que é de cima, vezes a derivada do de baixo com relação a x, é claro, que é 2x. Tá? Então você tem aí o resultado associado a essa diferenciação. E, é claro, eu tenho que tomar o quadrado sobre o quadrado da função no denominador. Então, aplicamos aí a regra do quociente, a derivada do quociente. Né? É claro que o quociente não é zero, veja só, x igual a mais ou menos 1 está excluído deste cálculo que aqui está, simplesmente porque não é elemento do domínio. Então, esses elementos estão excluídos. Eu vou analisar em todo o domínio, ou seja, exceto para menos 1 e 1, vou analisar o sinal dessa expressão. Mas você pode ainda representá-la de uma maneira um pouco mais compacta. Se você notar aqui que 2x vezes x2 dá 2x3 no numerador, vezes 2x dá menos 2x vezes menos 1, e aqui eu tenho menos 2x3, né? Isso tudo dividido aqui por x2 menos 1 ao quadrado. Tá? É claro que há um cancelamento aqui de 2x3 com menos 2x3, eu fico simplesmente com vou colocá-la aqui simplesmente para poupar espaço, 2x sobre x2 menos 1 ao quadrado. Eu repeti o que está aqui, ali, e vou abrir espaço aqui para outras considerações. Tá? Bom, agora nós temos aí uma maneira de tratar o problema sob o ponto de vista da análise do sinal de f' de x, a derivada de f de x. A primeira é, por exemplo, notar aqui que o denominador é sempre positivo, porque é o quadrado aqui. Né? Então, o denominador é sempre positivo, então menos 2x vai ser o sinal o simétrico de x. O sinal de f' de x vai ser o simétrico de x. Então, para x menor que zero, f' de x é positivo. Né? Para x menor que zero, f' de x é positivo. Então, eu vou colocar isso em termos de uma notação, que eu vou colocar mais, esse mais que eu vou colocar aqui sobre esses intervalos nos quais eu quebrei o domínio da função ao longo do eixo x. Onde eu colocar mais significa que esse sinal de f' é positivo, e onde eu colocar menos significa que o sinal é negativo. E onde é mais é crescente, e onde é menos é decrescente. Tá? Isso vai facilitar na hora de nós estudarmos ou tentarmos esboçar o gráfico da função. Então, para x menor que zero, menos vezes menos 1x vai ser um número positivo, então f' de x é maior que zero, então a função eu posso colocá-la como sendo crescente, né? De menos infinito até menos 1, e crescente também de menos 1 até zero. Né? Então eu tenho aqui que ela é crescente para todo esse intervalo, aqui também é crescente, e para x maior que zero, é claro, tem um sinal negativo aqui, ela é decrescente. Então aqui ela é decrescente e aqui também ela é decrescente. Então eu tenho aí os intervalos do domínio para os quais a função é crescente e para os quais a função é decrescente. Então ela cresce nesse trecho de zero a menos infinito, cresce de menos infinito até zero, decresce de 0 até 1 e decresce de 1 até infinito. Ou seja, é uma função decrescente a partir de x igual a 1. Tá?
Muito bem, essa é uma das características que a gente gostaria de salientar. Então, simplesmente crescente, crescente, decrescente, decrescente, baseados no cálculo da derivada, ou melhor dizendo, no sinal da derivada primeira ou da primeira derivada da função f. Tá? Então, essa é uma característica que é importante para a gente chegar eventualmente ao resultado do gráfico, não? Ou termos o gráfico associado a essa função f de x, x2 sobre x2 menos 1. Bom, essa é a letra E que analisa então esses comportamentos associados aí ao crescimento e decrescimento, por assim dizer, da função f. A letra F, ela é um item que o seu livro coloca, onde você procura os eventuais extremos locais, ou seja, valores máximos locais e valores mínimos locais, ou pontos correspondentes no domínio para os quais você tem a função assumindo valores locais, valores extremos locais. Então, isso é precisamente o que podemos fazer ao analisar, né, se a função ela é contínua, como no domínio em que ela se apresenta, não é? Eu vou olhar os pontos críticos associados a ela. Os pontos críticos são os números críticos de uma função, são os candidatos a extremos locais associados à função, ou valores extremos locais associados à função. Então eu vou calcular aonde a derivada eventualmente se anula, ou aonde a derivada eventualmente não existe. Esses são candidatos a pontos, a números críticos da função f. Esse número crítico ele é um número onde a derivada se anula ou a derivada não existe do domínio da função. Se você olhar aqui, você vai pensar, bom, dá para ver perfeitamente que o f' de x é igual a zero quando o x é igual a zero. Então, x igual a zero seria candidato a número crítico. E x igual a zero é elemento do domínio da função. Nós sabemos que zero é elemento do domínio da função. Então, zero é elemento da função e f' de zero é igual a zero. Então, zero é um número crítico da função. Se zero é o número crítico da função, eu analiso antes e depois a função f de x. Veja que ela passa de positiva para negativa, e esse camarada aqui, então, caracteriza-se o valor f de zero, f no ponto crítico, é simplesmente crescente, decrescente. Então, esse camarada é um valor máximo local. F de zero é um valor máximo local. Ou seja, zero é um valor máximo local. Então, podemos dizer que zero é um valor máximo local, analisando aqui exatamente o valor, o fato que nesse ponto crítico a função antes é crescente, decrescente. Então o ponto crítico é justamente onde a derivada se anula, ele é um máximo local. Então esse máximo, o ponto crítico, o valor associado a esse ponto crítico, que é zero, tá? É um valor máximo local de f. Tá? Então esse é uma característica importante da imagem zero, tá? E corresponde ao número crítico zero. X igual a zero tem um valor máximo local zero, que é a imagem associada. Se você novamente investiga essa f' de x, você vai notar que ela não existe para x igual a mais ou menos 1. Aí você poderia até dizer o seguinte, mais ou menos 1 é outro candidato a número crítico. É candidato, mas não é número crítico. Por que não é número crítico? Porque mais ou menos 1 não é elemento do domínio da função. Então, embora a derivada não exista nesses números, como é o caso, esses números sequer são números do domínio da função e, portanto, eles não são números críticos.
Tá? Então o único extremo local corresponde a zeros, o único ponto do gráfico que corresponde a um extremo local é 0, 0, o valor de extremo local é 0, 0, e esse ponto corresponde a um valor máximo local da função f. Ou seja, ela vem crescendo, 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 dá para você perceber que ela é negativa, cresce até zero e se torna depois negativa, decrescendo, acompanhando aqui essa assíntota vertical e essa assíntota vertical que temos aqui à direita. Então, esses fatos já te permitem ter uma ideia de qual vai ser o gráfico da função, mas ainda não vou fazer o esboço, eu vou fazer o esboço simplesmente quando eu tiver agora a próxima etapa que é importante, que seria estudar a concavidade. A concavidade, ou seja, se ela tem concavidade para baixo, intervalos do domínio da função, ou concavidade para cima, em outros intervalos do domínio da função. Então, vejamos o que poderíamos fazer aqui. Essa letra G, então, ela se refere ao cálculo da derivada segunda. E a derivada segunda de f de x é você pegar a f' e tomar a derivada da f' de x. Bom, se você fizer o cálculo, é novamente uma aplicação do que nós fizemos aqui da regra do quociente. E é bastante simples, porque é a razão entre dois polinômios. Eu não vou fazer esse cálculo explícito aqui por falta de espaço, tá? Mas é trivial você constatar que a derivada dessa função aplicando a regra do quociente tem um resultado, que eu vou copiar aqui das minhas notas, que é o seguinte: f duas linhas de x é simplesmente 6x ao quadrado mais 2 sobre x ao quadrado menos 1 ao cubo. X ao quadrado menos 1 corresponde a esse camarada aqui ao cubo. Tá? Claro que você eleva a quarta, porque é o quadrado, na regra do quociente, mas você tem o numerador que cancela uma potência de x2 menos 1 no denominador, e você termina então com uma expressão que é essa: f2' de x é 6x2 mais 2 sobre x2 menos 1 ao cubo. Muito bem. Agora veja o seguinte, não é? Você pode perceber no estudo dessa função que onde f duas linhas de x é positivo, você sabe que a concavidade é para cima. Onde f duas linhas de x é negativo, você sabe que a concavidade é para baixo. Ou intervalos em que f duas linhas de x é positivo, a concavidade do gráfico da função neste intervalo tem a concavidade para cima, e quando ele é negativo, a concavidade é para baixo. Bom, eu vou estudar, você pode perceber que o numerador é sempre positivo, então o que vai me dar o sinal é o denominador. Tá? O denominador dessa função vai me dar o sinal, e eu vou poder então, dentro desse esquema, determinar qual seria o sinal de f duas linhas, né? Sendo que o numerador é positivo. Então o denominador, se eu analiso aqui x menor do que 1, né? Se eu analiso x menor que 1, x2 menos 1 vai ser negativo, elevado ao cubo vai ser negativo. Nesta região aqui, a concavidade, na região x menor que menos 1, a concavidade é para baixo. A concavidade sendo para baixo nesta região, me diz que a função ela teria, para x menor que 1, ela tem então a boca para baixo, nesse sentido que eu quis me referir aqui. E tem uma propriedade interessante. Você sabe que y igual a 1 é uma assíntota horizontal, né? Ou seja, quando você tende a infinito, a curva, essa curva y igual a 1, ela tende a ser uma assíntota horizontal. E a concavidade é para baixo, a concavidade nessa região aqui é para baixo. E quando você se aproxima de x igual a menos 1 pela esquerda, você tem que, deixa-me ver uma coisa aqui, para x, deixa-me ver uma coisa aqui,
para x que aparentemente eu deveria ter uma concavidade aqui para cima. Deixa-me ver uma coisa aqui. Para x menor que 1, foi um erro que eu cometi aqui. Para x menor que 1, quando eu pego menos 1 ao quadrado, isso daqui dá maior que 1. Maior que 1, x ao quadrado menos 1 é maior que 1, é maior que 0, porque x ao quadrado, x é menor que menos 1, tá? Para x menor que menos 1. X ao quadrado é maior que 1. Se x ao quadrado é maior que 1, x ao quadrado menos 1 é maior que 0. Então, o denominador vai ser maior que 0. Então, ao contrário do que eu falei anteriormente, a concavidade nessa região é para cima. A boca é para cima. Tá? Agora, eu vou ajustar esse fato da concavidade ser para cima para x menor que menos 1 ao fato de que y igual a 1 é uma assíntota horizontal e ao me aproximar de menos 1 pela esquerda, a função cresce. Então, veja só. Eu vou ter que, para x decrescendo negativamente, ela tende a 1, e ao me aproximar de x igual a menos 1 pela esquerda, ela cresce com concavidade para cima. Então, eu teria uma coisa desse tipo aqui. Tá? Uma coisa que seria esse esboço. Tá? Para x, à medida que x tende a menos infinito, a função tende a y igual a 1, e ao me aproximar de x igual a menos 1, ela cresce limitadamente, como nós vimos, isso aqui é uma assíntota vertical, x igual a menos 1 é uma assíntota vertical, e a concavidade é para cima, como nós vimos dessa fórmula aqui. Agora, veja, como a função é simétrica, já dá para perceber que desse lado aqui, a concavidade vai ser também para cima. Tá? Vamos checar isso daqui, mas desse lado aqui é x maior que 1. X maior que 1, isso daqui é positivo de fato, x2 menos 1 é positivo, então isso daqui é positivo, ou seja, quando x tende a mais infinito, nós sabemos que esta curva aqui é a assíntota horizontal, ela cai assintoticamente para 1, porque y igual a 1 é a assíntota horizontal, e a concavidade é para cima, tal qual é aqui. E ao me aproximar de x igual a 1 pela direita, eu tenho que a função cresce ilimitadamente, já que x igual a 1 é uma assíntota vertical. Então, concavidade para cima, eu vou subir como eu subi aqui, de tal maneira a salientar essa propriedade que vai ali. Tá? Então, você tem um comportamento que é desse tipo do lado esquerdo e desse tipo do lado direito, e elas deveriam realmente dar a mesma. Aqui essa é uma assíntota vertical, x igual a menos 1 e x igual a 1 são assíntotas verticais, e y igual a 1 assíntota horizontal, concavidade para cima e concavidade para cima, segundo essa fórmula aqui. Agora, interessante é no intervalo menos 1, x maior que menos 1, x menor que 1, que é parte do domínio. E nesse intervalo, x é menor que 1 em módulo, x ao quadrado é menor que 1 nesse intervalo entre menos 1 e 1, x ao quadrado é menor que 1. Então, se é menor que 1, esse número aqui é um número negativo, elevado ao cubo é negativo. Então, f duas linhas para x maior que menos 1 e x menor que 1 é negativo. Negativo significa que a concavidade está para baixo, nessa região que aqui está. Se a concavidade está para baixo e a função passa por 0, 0, onde f de 0 é igual a 0, f de 0 é exatamente o máximo local. O máximo local, a função aqui é crescente e decrescente, como aqui também é crescente, veja, esse mais informa que ela cresce. Aqui esse menos informa que ela decresce, está consistente com o que a gente determinou. E vejam aqui o seguinte, vejam que aqui a concavidade é para baixo, por causa do sinal disso daqui que é negativo nessa região. Ela é crescente à esquerda e decrescente à direita, crescente à esquerda e decrescente à direita, por causa desses valores. E f de 0 é igual a 0, é o máximo local.
E essas duas retas aqui são assíntotas verticais, e você sabe que você tende a menos infinito se aproximando de menos 1 pela direita, e você sabe que você tende a infinito se aproximando de x igual a 1 pela esquerda. Então você veja que o que você vai colocar aqui é uma coisa desse tipo, tá? É uma concavidade para baixo. À medida que você se aproxima de x a menos 1, ela vai caindo e despencando, com valores cada vez mais e mais negativos. Também a mesma coisa quando você se aproxima de x igual a 1 pela esquerda, tá? Ela simplesmente despenca, nunca, claro, encostando na reta x igual a menos 1 e nunca encostando na reta x igual a 1, mas você tem aí um croquis ou um esboço do gráfico dessa função, simplesmente olhando nesses itens que nós percorremos aí, essas características associadas à função, suas assíntotas verticais e horizontais, as derivadas associadas à função nos vários elementos, nos vários intervalos do domínio, e as derivadas segundas, a derivada segunda associada a essa função. Note o seguinte, que essa curva x igual a menos 1, esse ramo que está aqui é simplesmente um ramo que acompanha. Se eu pudesse desenhar aqui até o fim, eu colocaria um ramo que nunca corta a reta x igual a menos 1, com esse ramo aqui, obviamente, nunca corta a reta x igual a 1. Tá? Então esse é um esboçozinho que eu tentei fazer aqui num pedaço de quadro muito precário, mas que dá uma ideia. É o tipo de procedimento que você vai aplicar para atacar os problemas da lista que eu vou passar para vocês daqui a pouco. Tá? Então simplesmente você usa esses itens com cálculos, com procedimentos de cálculo acerca da função f e suas derivadas, monta as características que você pode anotar separadamente, ou simplesmente fazer um lembrete tipo crescente, crescente, decrescente, decrescente. Não é? Você veja aqui que ela decresce, aqui também decresce, aqui cresce, concavidade para baixo, concavidade para cima, concavidade para cima. Tá? Ponto de... Esse o f de 0 igual a 0 é um ponto de máximo local, ela é crescente, atinge um máximo local e torna-se decrescente. Tá? E você então pode, com esses elementos, construir coisas desse tipo que se chama, que é simplesmente uma representação, um esboço do gráfico da função. Tá? Então é um procedimento que é simplesmente uma aplicação de coisas. Nós já vimos isso antes, nós já desenhamos um gráfico mais... Não usei as mesmas letras, não usei letras como estão colocadas aqui. Essas letras são coisas que o seu livro usa, tá? Num sentido de apresentar etapas que você vence ao construir o gráfico da função. Para terminar essa discussão acerca de gráficos, eu queria colocar uma outra observação que, embora seja bastante natural, eu acho que vale a pena colocar, porque por vezes você tem assíntotas que não são assíntotas exatamente horizontais, né? Quando você faz com que x tenda a infinito, ou mais ou menos infinito, né? Você tem... O que é uma assíntota horizontal? Quando você pega a variável independente e faz um estudo da variável independente de uma função do tipo, suponha que eu tenho uma função f de x, e ao estudar o limite quando x tende a infinito, eu descubro que isso daqui, digamos, é igual a b. Né? Então você diz que quando x cresce arbitrariamente, a imagem da função se aproxima arbitrariamente de b. Então você diz que y igual a b é uma assíntota horizontal. Mas pode acontecer um tipo de assíntota também que você chama de assíntota oblíqua. Embora a função f de x ela se aproxime da equação de uma reta, não é uma reta como essa, y igual a b. Ou melhor, o esboço do gráfico da função se aproxima de uma reta que não é uma reta horizontal paralela ao eixo x, mas uma reta inclinada, ou uma reta em que
motiva você definir o que vem a ser assíntota oblíqua, ou seja, onde o coeficiente linear não é simplesmente zero, como é o caso de uma reta paralela ao eixo x, mas ele é diferente de zero. Então, eu vou estudar e vou tentar colocar a coisa da seguinte maneira. Suponhamos que você esteja lidando com uma função f de x, não mais uma função desse tipo, tá? E você descubra que a seguinte coisa acontece. Tá? Então, eu vou colocar isso numa forma, o limite, eu tenho uma função f de x, o limite quando x tende a infinito, ou eu poderia colocar que tem menos infinito também, tá? Tanto ocorre para os dois casos, em que eu vou estudar o limite do módulo de f de x menos a equação de uma reta mx mais b, tá? Equação de uma reta, onde m é diferente de zero. Tá? Vou colocar aqui m diferente de zero, porque com m igual a zero eu caio exatamente naquilo que a gente acabou de considerar, que é a assíntota horizontal, ou melhor, simplesmente onde o coeficiente linear ou o coeficiente angular é igual a zero. Então suponhamos que para essa função você descubra que isso daqui é igual a zero. O que isso aqui está te dizendo? Isso aqui está te dizendo o seguinte, que à medida que você aumenta x arbitrariamente, f de x é diferente de mx mais b, menos e menos à medida que x tende a infinito, ou seja, isso daqui tende a zero. O módulo de um número tende a zero quando ele mesmo tende a zero. Ou seja, a diferença entre f de x e y igual a mx mais b torna-se tão pequena quanto você queira, basta que para isso você aumente o x indefinidamente. O que você estaria querendo dizer, sob o ponto de vista de um esboço, é simplesmente isso daqui, ó. Você tem x e y, suponhamos que eu tenho uma certa reta, que é essa reta aqui. Vou colocar, ó, y igual a mx mais b. Digamos isso aqui, que seja isso, tá? Que a reta seja essa. Y igual a mx mais b. Esse é o gráfico dessa reta, que tem uma coeficiente linear ou uma inclinação diferente de zero, como está estipulado aqui, tá? Se isso daqui se verificar para o limite de f de x, que é a sua função que você está estudando, e a tal reta que você está esboçando aqui, você diz que essa reta, y igual a mx mais b, é uma assíntota oblíqua à função f. Tá? Bom, mas por que isso? O que está acontecendo aqui? Aqui eu estou tentando mostrar que a diferença, a distância entre a imagem associada à função e o valor y da reta torna-se tão pequeno quanto você queira, quanto maior for o x associado. Ora, se você olhar bem, um esboço da função seria alguma coisa desse tipo aqui, veja só. Então, à medida que eu vou aumentando o x, o valor da imagem da função, a diferença entre a imagem da função, que é justamente a distância entre este ponto que aqui está, por exemplo, a imagem da função para este elemento do domínio, essa distância e o gráfico e o y associado à função, isso aqui vai diminuindo à medida que o x vai crescendo, veja lá, tendendo a zero quando o x tende a infinito. Esta reta y igual a mx mais b é chamada assíntota oblíqua à função f de x. Vou colocar aqui y igual a f de x. Tá? Então, essa é a definição de assíntota oblíqua. Note que quando eu trato m igual a zero, eu caio exatamente naquele caso em que a gente já conhece de assíntota horizontal, onde a reta que é assíntota à função é exatamente uma reta paralela ao eixo x. Mas aqui eu venho a definir o que vem a ser a assíntota horizontal, é uma reta com coeficiente assíntota oblíqua, que é uma reta com coeficiente angular ou inclinação diferente de zero, onde este limite ou essa igualdade é válido,
onde você tem o módulo da diferença entre a imagem da função e a ordenada associada a tal reta que você qualifica como sendo assíntota oblíqua à função f. Tá? Um exemplozinho disso daí, deixa eu me colocar aqui, que seria interessante vermos. Veja lá, e eu faço depois uma consideração. Suponhamos que eu tenha uma função que é essa daqui, f de x é igual a x, só para tornar a coisa mais igual a x, mais 1 sobre x. Tá? Então, é claro que o domínio dessa função é conjunto de todos os x diferente de zero. Tá? Então, eu quero saber se essa função, eventualmente, ela tem uma assíntota oblíqua. Bom, você olhando essa função, a assíntota oblíqua era estudada quando x tende a mais ou menos infinito. Deixa eu aqui analisar, existe também para menos infinito, mas deixa eu analisar o x tendendo a infinito. X tendendo a infinito, você nota que esse termo aqui vai ficando tão menor quanto você queira. Parece que o f de x vai tendo alguma relação com a relação linear x, y igual a x. Então, existe uma hipótese de que a reta y igual a x é uma assíntota oblíqua dessa função f. Como é que eu verifico isso? Eu vou verificar e ver se essa igualdade aqui é válida. Então eu vou escrever limite, quando x tende a infinito, do módulo, quem é a função? A função é essa daqui, então eu vou escrever x mais 1 sobre x. Tá? Esse é o módulo menos, tá? E vou colocar aqui x positivo, tá? Vou colocar aqui menos mx mais b. Mas quem é mx mais b? Mx mais b é a curva associada y igual a x, ou seja, m igual a 1 e b igual a 0, então eu coloco a fórmula associada, isso aqui é o y associado à curva. Tá? A reta que eu imagino ser a assíntota oblíqua à função f. E vou estudar essa diferença aqui, ou seja, o limite do módulo dessa diferença. Ora, você veja que x cancela menos x, eu tenho simplesmente limite, quando x tende a infinito, do módulo de 1 sobre x, quando x tende a infinito, 1 sobre x é positivo, então o limite desse módulo é limite de 1 sobre x quando x tende a infinito, que é exatamente zero, que é o que está lá. Portanto, você diz que y igual a x, tá? É uma assíntota oblíqua ao gráfico da função f. E dá para você perceber, se você traçar o gráfico dessa função, você vai ver que quando x é tão grande quanto você queira, mais e mais essa forma funcional vai se aproximar da fórmula da reta y igual a x. Tá? Isso define o que vem a ser assíntota oblíqua. Tá? E você vai encontrar alguns problemas que pedem, nessa lista, que eu vou passar para vocês agora, daqui a pouco, cálculos ou gráficos que envolvem essas chamadas assíntotas oblíquas. Bom, isso encerra então essa discussão acerca de esboço de gráficos de funções usando essas técnicas de diferenciação e técnicas de identificação de quando a função é crescente, decrescente, zeros da função e etc. E isso facilita imensamente você esboçar o gráfico da função. Claro que existe, como o seu livro mesmo enfatiza, uma série de maneiras gráficas, utilizando máquinas, o seu computador e softwares que você tem à disposição aí, para traçar gráficos de funções, visualizar gráficos de funções. Mas, de jeito nenhum, esses métodos numéricos são, digamos, infalíveis. O que é de fato infalível é o procedimento que você usa percorrendo aquelas letras A, B, C, D, E, etc., porque ali você analisa de maneira matemática e expressa aquilo no esboço como consequência da análise matemática. Tá? Então daqui a pouco uma lista para vocês desse conceito, dessa montagem de gráficos de funções usando aí esses elementos. Tá? Até já então.